escrever a ideia de noesis. Noesis tem a ver, sobretudo, com o objeto, daquilo que é o objeto do pensamento, não é? Por isso está ali em baixo a apreensão do ser pelo pensamento, em Parmênides, como nós sabemos, portanto, o pensar é o pensar do ser para Parmênides, uma vez que, diz ele, o ser é a única coisa, portanto, que existe para ser pensado, portanto, anexado, portanto, a esta ideia, portanto, aparece um dos fragmentos e o mesmo é pensar e ser, porque o pensar tem o ser como, portanto, objeto e o próprio ser também ele se mostra no pensar. Portanto, depois o que aqui está, portanto, são alguns tópicos que nós já vimos, portanto, os tais sinais do ser em Parmênides, portanto, e do outro lado, portanto, deste lado aqui nós temos, portanto, a ontologia de Platão. Estão a ver? Estamos a acompanhar, sim, professor. Exato, a ontologia de Platão. Portanto, o texto também faz referência aos 5 géneros do ser. Portanto, o próprio ser, pelo princípio da identidade, o ser igual a si mesmo. Então, o primeiro género é o próprio ser. Depois temos o movimento, portanto, o ser pode mudar. O repouso, não, o ser também pode permanecer. Então, esse movimento indica a alteração do ser para outra coisa. Por exemplo, em Platão, para o não ser. Então, temos ali, portanto, essa ideia de movimento, do repouso, do mesmo. Não é? Quando o ser, portanto, está, portanto, sem esse movimento, ele é o mesmo. Portanto, então, nós dizemos que o movimento é igual a si mesmo e o outro portanto, o outro, ou seja, o não ser, portanto, se estivéssemos a falar do movimento, do repouso. Tal como o repouso é, portanto, igual a si mesmo, mas também é o outro do repouso. Então surge essa figura do mesmo e do outro que indica a alteridade. Portanto, essa ideia é importante, porque vai aparecer numa das obras fundamentais do século XX, que é a obra de Emmanuel Levinas, portanto, a sua obra Totalidade e Infinito. O que é importante aqui compreender é como é que, portanto, Platão, portanto, caracteriza o ser em si mesmo como sendo aquilo que é verdadeiro, aquilo que é eterno, que não muda, não é? Que permanece, e para Platão, portanto, isto é, portanto, a ideia. E acima de todas as ideias está a ideia do bem, portanto, que ele, portanto, diz, em certo sentido, também que é divino. Então, aqui aparece uma das obras fundamentais para compreender de Deus em Platão, que é a ideia, que é a obra de Simone Weil, portanto, a filósofa francesa que morreu aos 36 anos, e que se intitula, portanto, A Fonte Grega. E esta obra, portanto, contém um capítulo importante que é sobre a ideia de Deus em, portanto, Platão. No meio, temos aqui, portanto, aquilo que nos interessa, que é, portanto, Aristóteles, portanto, porque o próprio texto diz que a filosofia primeira aristotélica nasceu como uma investigação que estava ou entre uma teologia ou uma ontologia. Portanto, aqui a frase de Aristóteles, portanto, do livro quarto, diz: existe uma ciência que considera o ser. Algumas traduções dizem o ser, outras dizem ente. Daí então há uma enorme, portanto, discussão como é que se deve traduzir isto. Não é? Que diz o ente enquanto ente ou o ser enquanto ser. Bom, nós já vimos que o ente é uma forma concreta do ser e o ser é o nome comum que se dá a todos os entes. Portanto, isto depois podem ler, portanto, por isso eu pus ali embaixo como é que se deve traduzir aquela expressão por ente enquanto ente, como advoga, portanto, Jonathan Burns, ou ser enquanto ser, como argumenta Giovanni Real, Martin Heidegger e tantos outros, portanto, tradutores e comentadores de Aristóteles. Portanto, a pergunta C é importante, onde na linha C, o que é o ente enquanto ente? O que é o ser enquanto ser? Bom, da resposta, portanto, a esta pergunta, nós podemos entender o ente
enquanto ente ou o ser enquanto ser na perspectiva ontológica, ou seja, como ser, o ser como a unidade dos entes, ou então entender esse ser como Deus. Se nós entendemos esse ser na perspectiva como ela é desenvolvida no livro 4 da Metafísica, então Aristóteles é um pensador da ontologia. Mas se interpretarmos essa perspectiva como, portanto, alguém que está a falar de ser enquanto ser é Deus, então Aristóteles estaria muito mais próximo da teologia. Daí que o texto diz, portanto, a tensão, Aristóteles e a tensão entre ontologia e a teologia. Portanto, há elementos nos textos de Aristóteles que nos permitem ler as duas perspectivas. Aristóteles seria não só um pensador da ontologia, mas também um pensador da teologia. E particularmente na Idade Média, portanto, é o que São Tomás de Aquino vai fazer, tentar mostrar que Aristóteles, portanto, não contradizia nada daquilo que estava na Bíblia. Então, portanto, nessa primeira parte, faz-se uma referência a Parménides, portanto, a outra a Platão, e, essencialmente, Aristóteles, que é a parte importante que nós devemos compreender, como é que, quando Aristóteles fala do ser enquanto ser, se nós tratarmos de ser no sentido ontológico, Aristóteles pensador da ontologia. Se o interpretarmos, Aristóteles, portanto, era sobretudo também pensador da teologia. Portanto, até essa primeira parte, se houver dúvidas, antes de continuarmos. Professor, por favor, se o senhor esclarecesse mais um pouco, uma pequena explicação sobre Aristóteles como pensador da ontologia e da teologia, não percebi muito bem. Se o senhor podia explicar de novo, por favor. Certo. Vou, portanto, no texto, portanto, da metafísica, há diferentes livros com diferentes nuances. Vamos focar em dois livros. O livro 4 fala o texto onde nós encontramos este pequeno certo que nós temos aqui. Existe uma ciência do ser enquanto ser, ou do ente enquanto ente. Então, se Aristóteles, interpretando Aristóteles, portanto, numa perspectiva puramente filosófica, portanto, que fala em que ele estaria a falar do ser, então Aristóteles seria um pensador de ontologia, quando diz que há uma ciência do ser enquanto ser, ou do ente enquanto ente. Mas se interpretarmos Aristóteles com base no livro 12 da Metafísica, onde parece que Aristóteles está a falar do ser enquanto ser como sendo Deus, então Aristóteles seria um pensador da teologia. Portanto, e nesse sentido, o texto que nós estamos a utilizar fala da tensão. Aristóteles está entre ontologia, um pensador da ontologia, e um pensador, portanto, da teologia. E o próprio Aristóteles, portanto, deu-nos razões nos seus textos, portanto, para estarmos, tanto nessa ambiguidade, portanto, como situar Aristóteles. Ele é um pensador da ontologia ou é um pensador da teologia? Portanto, essa era a perspectiva, portanto, inicial do texto aqui. Não sei se está a acompanhar ou se está a fazer confusão. Agora sim, professor, obrigado. Certo. Podíamos avançar? Alguém quer colocar alguma questão? Sim. Sim, professor. Eu sou um esclarecimento aqui, professor. Quando o professor fala sobre o Platão, né, que fala sobre as características do ser, fala de movimento e do repouso, né? E quando fala do movimento, fala também que o ser pode não ser. Sim, movimentando, portanto, pode não ser. Portanto, vamos tomar a vida e a morte. Não é? Não, professor, só para agora... Portanto, a vida pode... Exato. Pode colocar a sua questão. Não, porque eu fiquei com a dúvida, porque também Parménides diz ao contrário quando fala de argumentos de afirmações a respeito dos atributos do ser. No primeiro argumento ele fala sobre diz que o ser e que o ser não, como ele disse que o ser não pode não ser, não é?
Exato, é imóvel, porque qualquer movimento no ser seria a transição para o não ser, mas o não ser não é, do ponto de vista de Parménides, seria um absurdo. Portanto, qualquer movimento no ser indicaria a sua transição para o não ser, o que é absurdo, portanto, do ponto de vista de Parménides. É por isso que quem vai reintroduzir a discussão sobre o não ser na filosofia depois de Parménides é Platão. E isso é importante, porque Platão diz que se a filosofia procura a verdade tem a ver não só com o ser, mas também com o não ser. Não é? Daí que, portanto, constitui um dos maiores contributos de Platão o resgate da ideia do não ser, não é? Tal como vai reaparecer em Aristóteles. Isso, eu fico, sinceramente, sou um bocadinho confuso. Não sei onde está a razão, né? Não sei onde está a razão. Pronto, eu pensaria que, se falarmos do ser como Deus, então nós não poderíamos nunca dizer que ele não pode ser, né? Portanto, sim, portanto, mas reparem aqui, portanto, nós estamos a falar de Platão e não de Aristóteles, não é? Se fôssemos, portanto, encarar já essa leitura perspectiva de Aristóteles, portanto, de Deus como ser, portanto, e por isso que mais tarde se desenvolve a ideia de Deus como ser necessário. Portanto, e essa é uma discussão, portanto, que inspirada em Aristóteles, começa com Boécio, no século V, depois de Cristo, depois chega, portanto, aos pensadores portanto, mais tardios, quer os do século IX, do século X, portanto, por exemplo, Avicena, no século X, é o grande teórico, portanto, da distinção entre ser necessário e ser, portanto, contingente, que seria retomado particularmente no século XIII por São Tomás de Aquino, Henrique de Gandhi, portanto, e chegaria ainda a Kant. Não é? Kant, num dos textos de 1772, intitulado O Único Argumento para Demonstrar a Existência de Deus, fala a ideia de Deus como ser necessário. Não é? Portanto, que se opõe à contingência e ao mundo. O mundo é, mas poderia não ser. Mas Deus, portanto, sendo, não pode deixar de ser como é. Portanto, aqui temos, sobretudo, de situar em diferentes, portanto, contextos e avaliar, portanto, essas ideias. Entendi. Ok, professor, bom dia. Professor? Bom dia. Sim, bom dia, professor. Nesta caminhada, ao falar de entes, substância e ser, eu compreendo que são as unidades dos entes que dão o ser. Agora, a minha dúvida está na diferença entre entes e substância. É a mesma coisa ou há algo diferente? Portanto, ente e substância. Portanto, a substância, portanto, é outro nome que nós temos para ente. Só que há vários tipos de substâncias. Não é? Se estivéssemos a falar aqui de Aristóteles, portanto, há 3 ciências fundamentais que estudam substâncias. Portanto, por exemplo, a teologia é o que nós vamos ver a seguir. Portanto, posso aqui adiantar aqui uma outra, portanto, substâncias. Em primeiro lugar, temos a substância que é estudada pela teologia. Portanto, essa substância é o que Aristóteles diz, portanto, é a substância, portanto, imóvel e separada dos seres sensíveis. Não é? Portanto, é um tipo de ente, portanto, imóvel, portanto, é o tal motor imóvel e separado dos seres sensíveis. Há também, portanto, a substância que são os números, que são os números enquanto, portanto, substâncias imóveis e não subsistentes, ou seja, não subsistente significa que não existem assim, porque o 2, o 3 e o 4 não são coisas que estão ali fora. Se, portanto, alguém nos mandar procurar o 2 e o 3 lá fora, a gente não encontra esses números. Então,
são substâncias imóveis e não subsistentes, ou seja, dependem de nós, por isso é que são objetos abstratos, dependem do nosso pensamento, certo? E eu no livro 13 da Metafísica, em que Aristóteles envolve, portanto, uma filosofia da matemática. Portanto, a matemática estuda o ser enquanto número, não é? Ao passo que a outra ciência que estuda, portanto, as substâncias é a física, que estuda os seres, portanto, as substâncias imóveis, os entes que estão em movimento, portanto, que são e que estão em movimento. A física é, até hoje, portanto, uma disciplina onde nós podemos encontrar a dinâmica, não é? Portanto, e toda a questão de teoria do movimento, ela é ainda hoje estudada basicamente na física. Então, para responder à sua pergunta, portanto, ente é a mesma coisa que substância, mas há vários tipos de entes ou substâncias. E, portanto, se estivesse a falar da substância imóvel, não é? Substância imóvel, a substância eterna seria, portanto, esse ente que mais tarde vão chamar esse ente que seria Deus, o ente necessário, ou o ser, ou o ente supremo. Portanto, se estivesse a falar, portanto, de ente ou substâncias móveis, já estaríamos a falar daquelas coisas estudadas pela física. E, portanto, para sintetizar, portanto, ente e substância, portanto, podem ser conceitos equivalentes, não é? Esta, portanto, seria a minha pergunta aqui, neste caso. É importante termos em conta, então, como é que Aristóteles, sendo um pensador de ontologia, pode ser associado, tanto à problemática da teologia. Portanto, este texto que aqui está, não sei se conseguem ver, portanto, está, portanto, na página 18 da vossa cópia. Portanto, não sei se alguém consegue ler aqui. Alguém consegue ler em voz alta? Sim, aqui está teologia, matemática e física. Portanto, Depois o texto está em baixo. Ok. Embaixo, como evoluir? Professor? Exato. Como o evoluir, porém, da incrição ontológica do estagiarista, entre parênteses aparece Aristóteles por ter nascido em Estagira, né? Vai o objeto da filosofia primeira sofrer uma notável restrição, primeiro ao estudo da substância, indivíduo subsistente, imóvel e separado dos seres sensíveis, depois ao estado da forma pura, entre parênteses encontramos puro de pensar ou pensamento. A ciência do ente enquanto ente vai construir-se como ciência da substância e, num segundo momento, como teologia. É assim que Aristóteles, ao mesmo tempo que confere à ontologia o seu objeto próprio, o ser na sua máxima universalidade, abre neste uma clivagem que acaba por opor o subordinar ao plano ôntico na forma identificada no seu grau máximo de pureza, como divino. E depois está lá uma citação de Blanc, né? Depois, no segundo ponto, encontramos, assim, Aristóteles acabaria por dar à filosofia primeira o perfil de uma ontoteologia que constituiria, doravante, o modelo metafísico da ontologia subsequente até a crítica kantiana. Então, portanto, consegue, portanto, ver como é que, portanto, o pensamento de Aristóteles, portanto, consegue, portanto, ou transforma-se numa ontoteologia. Portanto, a ideia aqui básica é esta, é interpretar como é que Aristóteles, sendo um teórico, portanto, da ontologia, portanto, fala do ser enquanto ser e concebe, não é? Entende esse ser enquanto ser como substância. E essa substância, essencialmente, a substância no sentido máximo da palavra, como aquele ente, ou aquele ser que existe em si e a partir de si é Deus. E é nesta perspectiva que se diz que, portanto, Aristóteles teria criado, portanto,
própria ideia da ontoteologia, ou seja, uma concepção de filosofia que identifica o ser com Deus, que vai ser objeto, portanto, de crítica por parte de Kant. E por isso é que nós temos aqui até a crítica kantiana. O Kant da crítica da razão pura. Porque o Kant da crítica da razão prática, portanto, já admite o postulado, ou seja, o postulado é uma exigência da razão. Ou seja, ele diz que a razão tem que admitir a existência de Deus. Isto na crítica da razão prática, portanto, 7 anos depois da crítica da razão pura. Portanto, caso alguém, portanto, aqui esteja com dúvidas, esse ponto é importante para compreender as demais partes do texto. Nada, em primeiro lugar, sim. Não, professor, eu só queria perguntar se não é esta a substância que de Aristóteles, neste caso, que o São Tomás de Aquino mais à frente vem chamar de Deus. Portanto, São Tomás de Aquino não se pode pensar, compreender uma única linha do pensamento de São Tomás de Aquino sem compreender Aristóteles. Portanto, e nós temos que o próprio São Tomás de Aquino, portanto, quando ele foi, portanto, para os trabalhos, sobretudo da Igreja, o trabalho dele era mostrar que Aristóteles não era incompatível com o pensamento cristão. Mas havia ali, portanto, teses, portanto, que eram problemáticas, como, por exemplo, Aristóteles não era claro se a alma era ou não, portanto, mortal. Portanto, era uma das questões que, portanto, era um problema para a teologia cristã, porque para a teologia cristã a morte, portanto, é um elemento fundamental. E a outra questão era se o mundo era ou não eterno. Os cristãos não falam da eternidade do mundo no sentido dos gregos, mas falam da criação no tempo. Então há uma grande discussão, portanto, sobre esta questão, e o que São Tomás de Aquino irá chamar de substância ou causa criadora é essa noção, portanto, aristotélica, portanto, de substância imóvel. Portanto, só que há uma diferença aqui. São Tomás de Aquino, portanto, irá utilizar, portanto, o termo de, portanto, em Deus. Portanto, em Deus não há nenhuma potência passiva. Deus não pode sofrer nada. Há apenas a capacidade de agir, que é aquilo que ele chama de potência ativa, o poder de fazer. Portanto, nós não podemos negar que Deus tenha poder de fazer. Mas ele não pode ser afetado por nada, porque ele é, portanto, incorruptível neste sentido. Então, aqui, a preocupação é tentar mostrar, efetivamente, como perguntou o Arnaldo, que essa noção de substância aristotélica é a mesma noção, portanto, que reaparece em São Tomás de Aquino. Portanto, São Tomás de Aquino tem em Aristóteles, portanto, o seu patrono, não é? Tal como Santo Agostinho tinha em Platão. Ok. Portanto, nessa parte, estou a perguntar se está claro como é que Aristóteles, portanto, acaba por conferir, portanto, a ontoteologia, portanto, um significado preciso. Alô? Perdão, senhor professor, não percebi bem o que o senhor acabou de dizer. Estou a perguntar, portanto, se estão a acompanhar porquê e como é que Aristóteles, portanto, teria contribuído para uma filosofia ontoteológica. Para mim ainda não está muito claro. Mas confesso que li praticamente o documento e é bastante complexo e ainda estou meio confuso. Portanto, vou tentar ser breve. Portanto, primeiro ele fala do ser enquanto ser. Mas ele concebe este ser enquanto substância. E a substância, no sentido máximo da palavra, é Deus. Então, Aristóteles, portanto, está entre essa ideia geral do ser, mas, por um lado, acabaria por entender esse ser como sendo Deus. Esta é, pelo menos, a perspectiva que nós temos da metafísica de Aristóteles,
Portanto, aqui chama a atenção porque sobre o texto da Metáfise de Aristóteles foram feitas muitas alterações. E nós não sabemos se realmente o texto que nós temos hoje de Aristóteles é o texto escrito por Aristóteles. Porque o trabalho de São Tomás de Aquino foi exatamente fazer alterações e interpretações dos textos de Aristóteles no sentido de mostrar que Aristóteles era uma espécie de cristão antigo, não é? Que não havia nenhuma incompatibilidade entre aquele que tinha falado do ser enquanto substância, e substância é Deus, e a própria profecia cristã, que diz-nos também que o ser é o nome próprio de Deus. Eu sou aquilo que é, eu sou aquilo que sou. Não é? Portanto, é nesse sentido, Lino, que quando ele reduz, portanto, o ser à substância, portanto, imóvel, não é? E à substância, nesse sentido, eterna, ele está a pensar em Deus. E é nesse sentido que o texto aqui nos diz que Aristóteles, portanto, deu à filosofia primeira, não é? Portanto, ou metafísica, o perfil de uma ontoteologia, que seria criticada por Kant. Porquê? Kant irá nos dizer que Deus não é um ser, mas uma mera ideia da razão. Não é? Daí que, portanto, Kant é muitas vezes acusado, sobretudo por Hegel, de ser o primeiro a cometer a tal morte de Deus, a dizer que Deus era uma mera ideia da razão. Portanto, o importante para Kant, todas as questões da filosofia, tanto quer sejam relativas a Deus ou ao mundo, não é? São questões que têm a ver com o homem. Portanto, como nós já vimos, portanto, naquele esquema, portanto, das três questões que se resume a uma quarta, que é a questão vasos menchem, ou seja, o que é o homem? Só o homem pode conhecer, só o homem pode comportar eticamente, só o homem pode, portanto, ter a religião. E, neste sentido, portanto, a crítica, portanto, vai até essa perspectiva filosófica da filosofia como ontologia desmontada por Kant, a crítica da razão pura, particularmente na parte final da crítica da razão pura. Ok, agora ficou um pouco mais claro. Vou completar com a leitura de pausa. Se eu tiver mais alguma dúvida, estarei cá para interpelar. Exato. Portanto, podem aprofundar, ler um pouco, porque eu resumo aqui do texto que vocês têm, e do período à tarde, portanto, nós iríamos, portanto, detalhar ainda um pouco, portanto, esta perspectiva. Dúvidas aqui antes de continuarmos? Avancemos. Professor. Sim. Eu queria tirar uma dúvida aqui. Percebi que o senhor disse que vamos continuar à tarde. A aula da tarde é a repetição da aula da manhã ou é a continuação da aula da manhã? Não, portanto, a aula da tarde, portanto, tem uma outra aula. Portanto, agora, caso, portanto, alguém estiver com dúvidas, pode participar na aula, portanto, para esclarecer as suas dúvidas. Agora, se todos participassem aqui de manhã, nós poderíamos fazer uma coisa, que é, portanto, irmos adiantando um pouco mais, porque não sei até que momento, portanto, a escola está a pensar que as aulas possam continuar. Poderíamos, portanto, ter uma aula de manhã e uma aula à tarde, portanto, o Zoom dá para, portanto, suportar aqui, acho, todos os alunos, portanto, das diversas turmas, das duas turmas. Mas, portanto, hoje ainda, portanto, no período da tarde, portanto, portanto, quem tiver dúvidas ou, portanto, quiser aprofundar um pouco mais, pode, portanto, assistir à aula perfeitamente e colocar, portanto, a aula é um momento aberto, vocês podem colocar as dúvidas em qualquer momento, portanto, que quiserem. Porque assim, professor, eu tenho uma dúvida aqui, que tem 3 parâmetros. Primeiro, tem a ver com a complexidade da disciplina.
Segundo, tem a ver com a falta de leitura. Não, devo ser sincera, ainda não me integrei muito na leitura desta disciplina. Terceiro, eu queria perceber antes qual é a visão do ser enquanto ser na perspectiva de cada filósofo. Isto aqui ainda não consegui. Eu penso que ter um plano a dizer o estudo do ser e do ente na perspectiva de cada filósofo de forma separada, isto permite nos enquadrar melhor dentro desta disciplina que é um pouco complexa. Porque estou a ver aqui o professor a dizer estudo do ser na visão do Aristóteles, na visão do Platão, na visão de Santo Agostinho. Algumas vezes, algum termo, pelo menos da minha parte, está a me causar alguma dúvida. Também isto deve-se à falta de leitura, admito, mas ainda não encontrei a linha certa para enverdar dentro desta disciplina. Desculpem a sinceridade, mas neste momento é assim que estou a sentir. Certo, mas nós já fizemos esse percurso. Podemos fazer o... Professor, eu não sei porquê, mas não estamos a conseguir ouvir nada. Alô? Alô? Sim, professor. Alô? Só um instante, acho que caiu a chamada. Caiu mesmo. Só um instante. Só um instante, portanto, caiu a chamada. Alô? Alô? Sim, professor. Sim, portanto, perdi a comunicação convosco, mas já estou a tentar restabelecer. Portanto, podemos ver aqui, portanto, um outro dispositivo, portanto, que portanto, para podermos entender, portanto, como é que a perspectiva aristotélica, portanto, do ser reaparece em São Tomás de Aquino na sua distinção e também uma visão, portanto, complementar da relação entre a teologia, portanto, e a metafísica. Porque se nós temos, portanto, a teologia, portanto, que estuda, portanto, a grande causa criadora, portanto, a origem de todo o ser, e a metafísica procura o fundamento de todo o ser, portanto, acabam, de certa forma, por se reencontrar na ideia de Deus como o ser puro, como ato puro. São Tomás de Aquino utiliza muitas expressões como a ideia, portanto, de ipsum est subsistente, ou seja, o ser de facto subsistente. Só Deus depende de si para ser. Mas todas as criaturas, isto na linha de Boécio, Boécio continua a ser, portanto, a grande referência, portanto, desta questão. Na sua obra Hebdómenas, são os 7 princípios necessários para entender a bondade das criaturas. E a grande questão que nós temos aqui é se há ou não diferença entre as criaturas e Deus. Não, Deus é um ser subsistente, é o ser no sentido máximo da palavra.
as criaturas não são ser, as criaturas têm o ser, não é? Têm o ser na medida em que recebem o seu ser de Deus, é a partir de Deus. E é na medida em que recebem esse ser, não é? É a utilização aqui da teoria da participação, participar do ser, portanto as criaturas participam do ser, mas não são ser. E a perspectiva aqui, portanto, a perspectiva aqui desenvolvida tenta conciliar a perspectiva aristotélica, portanto, da metafísica, mostrando claramente em São Tomás de Aquino que Deus, portanto, é o ser no sentido máximo da palavra. Agora, como é que se entende esse ser? Esse ser deve ser entendido enquanto existência pura ou deve ser entendida como essência? A perspectiva de São Tomás de Aquino é a de dizer que o ser deve ser entendido no sentido da existência. Deus é existência pura. E é neste particular que Etienne Gilson, na sua obra Deus e a Filosofia, nos diz que quando se entende Deus como essência, na perspectiva da filosofia moderna, vamos ver isso um bocadinho mais à frente, que isto representou um enorme retrocesso às conquistas que São Tomás de Aquino tinha conseguido com a Suma Teológica quando utilizou a palavra existência para caracterizar o ser no seu sentido mais separado. Deus é existência pura. E, embora haja diferença entre a teologia, que parte de Deus, e a filosofia, que parte, portanto, do mundo natural, nós podemos falar aqui, portanto, de uma teologia revelada. Teologia revelada, ou seja, baseada na ideia da revelação, na fé. E a teologia racional tem a ver com o conhecimento racional, não é, do divino. Para São Tomás de Aquino eram claras, portanto, essas duas perspectivas. Pode-se, sim, conhecer, portanto, Deus não só pela fé, mas também pela via da razão. E os livros como Suma Teológica e Suma contra Gentis são dois livros importantes para nos ajudar a entender esta questão. Aqui, nesse dispositivo, portanto, aparece, portanto, lá embaixo, um tema que é importante, que é a discussão entre aqueles que eram partidários da ideia que o mundo era eterno e aqueles que eram partidários da ideia de que, portanto, não se deve falar da eternidade do mundo, ou seja, a ideia de que o mundo foi destruído no tempo, ao contrário da visão de alguns teólogos, tanto como o próprio Boécio, tanto de Dácia, tanto Sérgio Bramante, São Tomás de Aquino e, portanto, Egídio Romano, tanto São Tomás de Aquino era um filósofo aristotélico, que Aristóteles falava da eternidade do mundo. Portanto, e nesse sentido, portanto, Henrique de Gande, portanto, São Boaventura estão lá do outro lado como autores que não aceitam a tese da eternidade do mundo. Aqui está um outro tema de trabalho, portanto, sobre a questão se o mundo é eterno, não é? Ou, portanto, foi criado no tempo. Então, como entender a ideia da criação? Aqui é a perspectiva cristã, sobretudo da criação, portanto, todos os autores são cristãos, mas, portanto, há diferenças significativas na maneira como pensam a questão da criação e da eventual eternidade do mundo, tanto como se pode ver aqui, de um lado nós temos alguns autores interessantes, do outro lado também autores extremamente interessantes, que, portanto, ainda no século XII, portanto, discutia-se muito a questão se até que ponto se deve falar, portanto, ou não da eternidade do mundo. Não sei se estão a acompanhar, portanto, essa parte. Caso houver dúvidas, portanto, podemos esclarecê-las também antes de avançar. Professor? Sim. Alô? Sim, estou a ouvi-la. Professor, eu não entendi muito bem a diferença entre teologia racional e teologia da razão, segundo São Tomás. A teologia revelada, não é? Portanto, é o conhecimento de Deus através da fé. É teologia revelada e teologia, portanto, natural, por assim dizer, ou racional, que é aquela, portanto, construída com base na luz natural que é a razão humana.
Portanto, falamos basicamente aqui da teologia natural e da teologia, portanto, revelada como sendo dois tópicos, portanto, complementares, porque a razão pode ajudar, não é? Portanto, a fé. Aliás, a razão ela é posta ao serviço de esclarecimento das verdades da fé. Não é? Portanto, e é nesse sentido que a própria filosofia ela está subordinada à teologia. Não é? Ok, professor. São Tomás de Aquino, a ideia da ontologia, São Tomás de Aquino, portanto, Deus, portanto, é o ser puro, né? Deus é o ato puro, Deus, portanto, é a substância criadora, por assim dizer, portanto, ou causa criadora. Essa perspectiva, portanto, deve ser entendida, porque quando dizemos que Deus é causa criadora, essa perspectiva estava em falta assim agora no aristotelismo, que para Aristóteles o mundo é eterno, não é? Portanto, é eterno e como tal não foi criado. Agora, a perspectiva de São Tomás de Aquino é pensar a criação como uma coisa que já estava presente desde a eternidade. Daí que, portanto, Henrique de Gandhi vai criticá-lo, portanto, um pouco essa perspectiva da eternidade do mundo. Portanto, aqui está um tema, portanto, pode ser objeto de trabalho final, portanto, a metafísica da criação em São Tomás de Aquino e Henrique de Gandhi. Portanto, são dois autores que diferem nas perspectivas sobre como entender a metafísica da criação. Dúvidas ou podemos continuar? Continuar, professor. Professor, antes, só queria fazer uma pergunta aqui, professor. Exato. Professor, então, para o São Tomás de Aquino e o mundo é criar no tempo, né? Porque, segundo o professor disse, para o Aristóteles o mundo é eterno, mas São Tomás de Aquino tem uma ideia contrária. Porque diz que Deus é a causa criadora. Se Deus é a causa criadora. É criadora, mas sim. A perspectiva de São Tomás de Aquino também enquadra-se na perspectiva da eternidade do mundo. Porque onde é que nós, portanto, encontramos esse aspecto? É porque o mundo, embora pudesse não ainda ser criado, já estava na mente de Deus, portanto, desde a eternidade. E é apenas nesse sentido que São Tomás de Aquino fala da eternidade do mundo. Não é a eternidade real, não é o ser real, mas ali, portanto, é o ser ideal, por assim dizer, o ser no pensamento. Já estava no seu pensamento. Você pode estar a pensar, portanto, em dar ao professor, portanto, 2 pontapés. Não é? Ter um projeto, por exemplo. Isso já estava na sua mente desde o início. Mas pode ser que isso só venha a acontecer quando o professor lhe der 4 na pauta. Não é? Portanto, isso já estava na sua mente desde o início. Mas, na realidade, isso só virá a acontecer, portanto, daqui, portanto, a 2 meses, por exemplo. Então, é apenas nesse sentido que São Tomás de Aquino nos fala da eternidade do mundo. Portanto, mas, portanto, aqui há perspectivas diferentes. Os 2 autores que eu fiz de referência é, de um lado, São Tomás de Aquino, que admite a tese da eternidade do mundo, tal como Aristóteles, mas à sua maneira, e a perspectiva de Henrique de Gandhi, que diz que é incompatível a relação entre o mundo, ou seja, as criaturas, e a eternidade. Portanto, aqui há argumentos, portanto, a favor e argumentos contra, que, portanto, são importantes se entendermos, portanto, como é que esses autores justificam, portanto, as suas teses relativamente a essa temática importante que é a questão da criação. Portanto, nós podemos
podemos continuar aqui. O que é que se deve entender por redução nosiológica da ontologia? Portanto, em palavras simples, isso significa reduzir a ontologia ou a metafísica à teoria do conhecimento. Ou seja, se tivermos em conta que para a filosofia clássica o ser é o princípio, portanto, de tudo, não é? Vamos aqui, deixa eu ver aqui se consigo partilhar convosco a perspectiva que difere, portanto, a filosofia antiga da filosofia moderna. Para a filosofia antiga, portanto, o ser é o princípio do ser e do saber. Não é? Portanto, a filosofia começa com o ser, que nos surpreende, a grandeza do mundo. Não é? É aquilo que tanto Platão como Aristóteles nos dizem que na origem da filosofia está o espanto com o mistério do mundo. Portanto, o ser é o princípio do saber e da própria existência. Já para a filosofia moderna, portanto, não se pode pensar o ser, nem Deus, sem ter em conta o conhecimento e aquele ente que é capaz de conhecimento, que é o homem. Então, neste sentido, nós diríamos que a filosofia moderna, ela baseia-se na ideia do sujeito pensante, do ser humano. E aqui pus um texto, do meu ponto de vista, portanto, espero um pouco, portanto, essa perspectiva. Onde, de facto, a metafísica clássica identificava-se com uma filosofia do ser, mas ocupando o cogito, ou seja, a solidariedade, a partir de Descartes, o lugar central da filosofia, é este que determina a orientação filosófica posterior, já que é o homem, enquanto sujeito pensante, que ocupará o lugar anteriormente ocupado pelo ser. Portanto, agora o novo princípio é o homem. A filosofia do ser dá lugar à filosofia do sujeito, o novo fundamento da verdade. E, de facto, quando falamos aqui da redução nosiológica da ontologia ou da filosofia, é dizer o seguinte: não se pode pensar o ser, não se pode pensar nem Deus, sem ter em conta aquele ente capaz de conhecer essas coisas, que é o homem. E na base, portanto, desta ideia, portanto, é que nós podemos falar da redução, portanto, nosiológica da filosofia moderna. Antes de continuar, portanto, se esta parte está clara, portanto, a referência a uma filosofia que toma o ser como princípio e a referência a uma filosofia que toma o homem como o princípio do próprio ser. Ou seja, não se pode pensar o ser, nem Deus, sem ter em conta que é o homem quem conhece tanto o ser como Deus. Portanto, e é essa perspectiva que mais tarde irá originar aquela ideia que nós já fizemos referência algumas vezes, que é a viragem antropológica na filosofia e também na teologia moderna e contemporânea. Alô? Alô? Sim, professor. Estamos. Sim, professor. Podemos avançar. Vamos ler muito mesmo. Portanto, uma parte importante aqui do texto é a concepção do ser que vai vigorar, portanto, depois de São Tomás de Aquino, que desenvolve, portanto, a ideia do ser como existência. Já para autores como Henrique de Gandhi, aliás, para autores como John Scotus de Escócia, né? O John Scott é o John de Escócia, né? E o teólogo flamengo, portanto, Francisco Soares, eles têm uma noção completamente
diferente da perspectiva de São Tomás de Aquino. Uma vez que eles entendem o ser não como ato ou existência, mas como essência e possibilidade. E a percepção que eles têm, portanto, do ser nesse sentido, que nos iria chegar depois de São Tomás de Aquino. O ser já não é entendido como, portanto, existência e ato, não é? Mas o ser será entendido como possibilidade e essência. Reparem que, por exemplo, Descartes fala muito de Deus como sendo essência. É o que Gerson diz, isto não é avanço nenhum, é pelo contrário um enorme retrocesso. Então aqui podem ver aqui de forma muito mais clara, portanto, o triunfo da acessão nominal do ser, ou seja, da essência, sobre a concepção participial, portanto, do ser, que é a ideia da existência. Portanto, podem ler essas ideias, portanto, no livro de Etienne Gilson, O Ente e a Essência, portanto, que é um livro, um tratado sobre estas questões. Então, para São Tomás de Aquino, quando falamos do sentido participial do ser ou do ente, estamos a falar da existência. O ser deve ser entendido como existência. Portanto, a metafísica é o estudo da existência pura, do ato real puro de existir, que é Deus. Para Dan Scott e Francisco Soares, o ser deve ser entendido como essência ou possibilidade. A metafísica seria o estudo da essência real ou possibilidade fundada de forma absoluta no ens increato, ou seja, no ser incriado. Estão a ver aqui essa ideia, essência ou sumo ens, ou ser ou ente supremo. Portanto, o que é que eu quero chamar aqui a atenção? A redução, portanto, do ontológico ao ôntico acontece quando reduzimos o ser a um ente supremo. Portanto, apesar da mudança na concepção do ser, aqui continuamos dentro da ontoteologia, porque todo o ser é reduzido a um ente supremo que é Deus. E, nesse sentido, a ontologia do conhecimento da essência e do possível aparece como um dos aspectos chaves da metafísica clássica. O ser clássica, portanto, estou a falar de clássica que é antes de Kant. Clássica não no sentido platónico, aristotélico, mas clássica que vem do século XV até ao século XVIII. Portanto, o ser é agora entendido como essência e não como existência no sentido de São Tomás de Aquino. Portanto, posso posteriormente partilhar convosco um documento, portanto, que espelha a ideia do ser em São Tomás de Aquino, comparado, por exemplo, com o grande pensador hoje que é Heidegger. Portanto, há quem diga que São Tomás de Aquino foi mais longe do que Heidegger. Os heideggerianos dizem não. Portanto, Heidegger foi mais longe do que São Tomás de Aquino. Só que a perspectiva aqui deve ser entendida que Heidegger queria afastar-se da ontoteologia, que era, portanto, a perspectiva desejada por São Tomás de Aquino. Então, aqui, o que é que nós devemos entender é a concepção do ser como essência e como possibilidade, que será um discurso que irá marcar muito a ontologia, o fim da ontologia clássica do século XVII e XVIII, até hoje, onde o ser é concebido inicialmente como possibilidade. Podem ver, por exemplo, o título da obra de Nicolai Hartmann, que é Ontologia, Realidade e Possibilidade. Portanto, isto enquadra-se perfeitamente na história da filosofia e tem uma tradição muito antiga, mas aquilo que eu queria que ficasse claro aqui é porque é que se deve falar da redução nosiológica da ontologia. Essa redução deve ser entendida como o reconhecimento de que não se pode pensar ser e Deus sem ter em conta o conhecimento humano. Portanto, se repararem, grande parte das obras do século XVII e XVIII têm como título ensaios sobre o entendimento humano.
crítica da razão pura, não é? Investigação sobre o entendimento humano, porque isto, portanto, vai de encontro a uma época em que a única coisa na qual se acredita é o homem e a sua capacidade de conhecer. Podemos terminar, portanto, ou, portanto, dúvidas aqui nessa parte do texto. Professor, Sim. eu acho que já estamos acima da hora da outra disciplina. Vamos fazer um estudo mais ou menos aprofundado da matéria. Vamos continuar à tarde e entrar com algumas dúvidas. Certo. Se não se Portanto, importar. só para... Não, já estamos mesmo acima da hora. Só para vos falar aqui de um aspecto, portanto, que quando se entende essa perspectiva da redução nosológica, portanto, da ontologia, portanto, tudo agora é pensado a partir do homem e da sua capacidade de conhecer. Tal é que a maior parte do título das obras, quer de Leibniz, Ensaio sobre o novo entendimento humano, ou quer de Spinoza, portanto, Tratado do Entendimento Humano, aquilo que se toma agora como critério da verdade e do ser é o próprio entendimento humano. Esta ideia é importante para compreendermos aquela ideia da viragem antropológica. E não é à toa que Kant diz que todas as questões da filosofia se resumem a uma só, que é a questão o que é o homem. E é por isso que Pannenberg diz que, na verdade, a viragem antropológica começou muito atrás de Kant. Portanto, isto é algo que já vem de Descartes, portanto, desde a descoberta do sujeito pensante com o princípio absolutamente absoluto, portanto, do saber. E nessa parte, portanto, é importante compreenderem os tópicos aqui, portanto, leiam e à tarde, portanto, nós continuaremos, portanto, com a exploração desse texto. Está bom, professor. Professor, boa tarde. Bom dia. Quando é que vai ser a tarde? Eu gostaria de saber à tarde, o horário da tarde. Podem fazer o seguinte: quem já, portanto, assistiu agora, pode ler o dispositivo e o texto e vai, portanto, fazer perguntas relativamente a alguma dúvida que possa ter, certo? Sim. Para dar a possibilidade aos alunos, portanto, que não assistiram agora de manhã, de avançarmos também um pouco. Obrigada, já entendi. Eu não... Já entendi. Ok, obrigada. Certo. Até já, então. Bom dia. Professor, muito obrigado. Professor. Até já. Sim. Professor, por favor, o senhor podia enviar-nos este dispositivo que esteve projetado durante a aula, porque nós não temos. O professor enviou mensagens para vermos. Já está no vosso e-mail, acho. Reenviei, portanto, para a Cátia Muniz, a irmã Cimeira Irmã, Costa também Psicologia, C. Tavares, portanto, aqui não estou a ver, Lima Day, Leonilde, Colói 1 e Claudina. Certo. Vou consultar o e-mail de novo. Exato. Caso alguém, portanto, não tenha, portanto, é só mandar o e-mail, portanto, para reenviar de novo. Certo. Obrigado.